Oi, meus amores, tudo bem? Nossa aula de hoje é de história e nós vamos aprender a ver as horas. Então, peguem o livro de vocês na página 247, coloquem a data e vamos ler juntinhos. Que horas são? Para poder medir o tempo, os seres humanos dividiram o dia em horas, minutos e segundos. Um dia tem 24 horas. Lembra que a gente já estudou lá em ciências que a Terra ela faz uma rotação em torno dela mesma? E que essa rotação dura 24 horas, que é um dia inteiro? Então, um dia dura 24 horas. Marquem essa parte aí. Uma hora tem 60 minutos. E um minuto tem 60 segundos. Marquem também essa parte aí. Essa divisão foi feita no passado com base na observação do dia a dia e da noite e da posição do dia e da noite e da posição do Sol e da Lua. À medida que a divisão do tempo foi se tornando cada vez mais importante para os seres humanos, foi necessário criar um aparelho capaz de marcar a passagem do tempo. Assim, foi inventado o relógio. Marquem essa parte aí. Em cada período da história, um tipo de relógio foi o mais utilizado. Atualmente, os relógios mais comuns são os analógicos e os digitais. Vamos lá. O relógio analógico é aquele que a gente usa no pulso, que aparecem os números, igual esse aqui do celular, ó. Tá vendo? Que ele aparece os números, ó. Hora local, 6 e 7. Então, esse relógio é o relógio digital, que são aqueles que aparecem os números. E o relógio analógico? O relógio analógico, ele também pode ser de pulso, de parede, e ele é assim, ó. Ele aparece os numerozinhos e os ponteiros pra gente ver as horas sozinhos. Agora, vamos entender a diferença dos relógios analógicos e dos digitais? Os relógios digitais, eles possuem os números até 24. Então, eles começam meia-noite, 00, 1 hora da manhã, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quando chega no 11, que vamos pro meio-dia, nós vamos para 12 horas. Então, a gente vai para 12 horas e quando chega 1 hora da tarde, ele muda para 13 horas. Então, ele vai, ó, 13 horas, 1 hora, 14 horas, 2 horas, 15 horas, 3 horas, 16 horas, 4 horas, 17 horas, 5 horas, 18 horas, 6 horas, 19 horas, 7 horas, 20 horas, 8 horas, 21 horas, 9 horas, 22 horas, 10 horas, 23 horas, 11 horas e meia-noite, que no caso ia ser 24, mas não é 24, é 00. Então, esse relógio, ele tem o formato de 24 horas. A gente precisa prestar bastante atenção, porque quando forem 18 horas, vão ser 6 horas, 19 horas vão ser 7 horas. Eles não são como os analógicos. Agora, vamos entender os analógicos. Vamos lá. Acertando as horas. Existem dois modos de falarmos as horas. Podemos usar os numerais do 1 ao 24 ou os numerais de 1 a 12, acrescentando da manhã, da tarde e da noite. Marquem essa parte aí. Quando o relógio marca 12, dizemos que é meio-dia. E quando o relógio marca 24, dizemos que é meia-noite. Aí aqui tem uma menininha acordando às 7 horas da manhã e indo dormir às 21 horas, que é às 9 horas da noite. Maria Beatriz acorda às 7 horas da manhã e vai dormir às 9 horas da noite. Então, como é que a gente faz, Xalô, pra gente conseguir ver as horas nesse relógio? Não é difícil, é só vocês prestarem bastante atenção que vocês vão entender. Vamos lá. Desse primeiro pontinho aqui do 12 até esse primeiro pontinho aqui do verde, quer dizer 1 minuto. Então, 1 minuto tem quantos segundos mesmo? Tem 60 segundos. Então, desse primeiro aqui até esse daqui, nós temos 1 minuto. E do
primeiro e do número 12 até o número 1, nós temos 1 hora. E 1 hora tem quanto tempo mesmo? Tem 60 minutos. E como que acontece para a gente ver a hora nesse relógio? Tá vendo essas mãozinhas aqui, ó? Essas mãozinhas, elas estão representando os 60 minutos que são 1 hora. Então, como é que a gente vai para ter 1 hora? Vamos lá. Esse ponteiro aqui, o grande, ele representa os minutos. Então, para a gente ter 1 hora, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que dar a volta inteira nessas mãozinhas. Enquanto o ponteiro grande, ele vai ficar no 12 e ele vai pro 1. Ele fica no 12 e vai pro 1, enquanto o dos minutos, que é o grande, vai dar a volta inteira para completar 1 hora. Então, vamos lá. Por que 60, tia Lô? Então, quando o ponteiro pequeno estiver no 2 e o ponteiro grande estiver no 12, vão ser 2 horas e 60? Não. Vão ser 2 horas exatas. Toda vez que o ponteiro pequeno, que são o ponteiro das horas, tiver em um número e o ponteiro grande estiver no 60, essas horas serão exatas. Se a gente tiver o ponteiro pequeno no 8 e o ponteiro grande no 12, que horas tem? Serão 8 horas exatas. Se a gente tiver o ponteiro pequeno no 4 e o ponteiro grande no 12, serão 4 horas exatas. Então, sempre que tiver o ponteiro grande no 12, no 60 e o ponteiro pequeno em alguma hora, essas horas serão exatas. E quando tiver o ponteiro pequeno no 2 e o ponteiro grande no 4? Agora que é a parte mais interessante. Quando o ponteiro pequeno estiver no 2, são 2 horas, porque o ponteiro pequeno, ele representa as horas. E quando o ponteiro grande estiver no 4? Vamos contar? Ó, quando o ponteiro grande estiver no 1, vão ser 5 minutos. Quando o ponteiro grande estiver no 2, vão ser 10 minutos. Quando o ponteiro grande estiver no 3, serão 15 minutos. Quando o ponteiro grande estiver no 4, serão 20 minutos. No 5, 25 minutos. No 6, 30 minutos. No 7, 35 minutos. No 8, 40 minutos. No 9, 45 minutos. No 10, 50 minutos. No 11, 55 minutos. E no 12, serão as horas exatas. Então, quando o ponteiro pequeno estiver no 2 e o ponteiro grande estiver no 4, serão 2 horas e 20 minutos. Por quê? O ponteiro pequeno representa as horas e o ponteiro grande representa os minutos. Então, toda vez que for completar 1 hora, o que vai acontecer? O ponteiro pequeno vai ficar no 1 ou no número que for. O ponteiro grande vai dar a volta, ó. 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O ponteiro grande ele vai dar a volta no relógio inteiro até chegar no 12 novamente, que vão ser as horas exatas, e o ponteiro pequeno for para a próxima hora. E tia Lô, já que não tem 24, como é que a gente vai falar essa hora? A gente vai ter que falar assim, ó. Tá vendo que o ponteiro pequeno tá no 6? Então, que horas tem? São 6 horas. E o ponteiro grande tá em qual? No 3. O 3 são quantos minutos? 15 minutos. Então, são 6 horas e 15 minutos da noite. Por que são 6 horas e 15 minutos da noite? Porque no relógio digital, ele é dividido em 24 horas, que são as horas exatas de um dia inteiro. Como esse relógio analógico, ele não é dividido em 24 horas, a gente precisa falar da manhã, da tarde ou da noite. Então, o que acontece?
Esse relógio, ele tem as primeiras 12 horas de meia-noite até meio-dia e depois de meio-dia até meia-noite de novo. Então, por isso que a gente precisa falar da manhã, da tarde e da noite, porque esse relógio, ele não tem 24 horas, ele é dividido em 12 horas e mais 12 horas. Então, pra gente ver a hora, é basicamente isso. O ponteiro pequeno sempre vai indicar as horas e o ponteiro grande sempre vai indicar os minutos. Então, basta a gente ver a hora que é no ponteiro pequeno, pode ser 8, pode ser 9. E o ponteiro grande, basta a gente ver os minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e horas exatas, tá bom? Agora vamos lá fazer a atividade que tem no livro. Abram na página 248 e vamos lá. Tem um menininho comendo e no relógio digital marca meio-dia. E depois tem ele comendo de novo e marca 18 horas. João Vitor sempre almoça ao meio-dia e janta às 18 horas. 18 horas são que horas mesmo? 6 horas. São as 6 horas da noite que são representadas como 18 horas nos relógios que são até 24. Atividades. Escreva que horas são. Aí aqui tem o ponteiro pequeno. Vamos lá, vamos fazer aqui. Por aqui que é mais fácil. O ponteiro pequeno está marcando no 8 e o ponteiro grande está marcando no 3. Então vamos lá, vamos ver como é que seria? Se o ponteiro pequeno, que é o das horas, está marcando no 8, então são quantas horas? 8 horas, muito bem. E o ponteiro grande está marcando no 3. O ponteiro grande é o dos minutos. Então, que horas? Então, quantos minutos que a gente vai ter? Muito bem, 15 minutos. Então, aqui no primeiro do livro, são 8 horas e 15 minutos. Agora, aqui, que horas são? Escrevam aí. E por último, esse daqui, a tia Lô vai deixar vocês fazerem sozinho. Vocês vão ver qual é o númerozinho que tá o ponteiro pequeno, qual é o númerozinho que tá o ponteiro grande. Lembrando que toda vez que o ponteiro grande estiver no 12, significa que são horas exatas. 9 horas, 10 horas, 8 horas, 5 horas. Sempre que tiver o grande no 12, no 60, vão ser horas exatas. Número 2. Complete. Eu entro na escola às... Que horas a gente entra na escola? Se for um relógio de 24 ou se for um relógio de 12 horas. Saio da escola às... Meu horário de almoço é... Meu horário preferido para estudar em casa é das até as... E 3. Qual outro modo de falar quando o relógio marca meio-dia e meia? Então, a gente tem duas formas de falar quando o relógio marca meio-dia e meia. Meio-dia ou quantas horas? Pensem aí em tudo que a tia Lô já explicou. Façam a atividade e se tiverem dúvidas, é só perguntar pra tia Lô. Agora eu quero ver todo mundo em casa, toda hora, olhando o relógio para ver se tá conseguindo ver as horas, tá bom? Beijo!